Olá, meninos e meninas do sexto ano. Está tudo bem com cada um de vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu irei estar ministrando aula para vocês referente a cores. Nós iremos falar um pouco hoje sobre as cores, como elas se desenvolvem, para que elas são utilizadas, aonde nós podemos encontrar elas na natureza e quais seus significados, certo? Eu espero que vocês gostem da aula, seja proveitosa. Essa aula será dividida em duas partes, certo? Porque é um assunto extenso, ok? E nessa aula de hoje vamos inicializar o assunto sobre cores. Espero que vocês gostem. Vou colocar aqui na posição dos slides. Elementos da composição visual, cores. Você consegue imaginar um mundo sem cores? Alguém aqui conseguiria imaginar um mundo sem cores? Isso não é possível, né, gente? Você ter um mundo sem cores. Tudo que nós observamos no mundo, nas coisas que nos cercam, tem suas determinadas cores. Não é verdade? Se olharmos para o céu do nosso planeta, nós visualizamos a cor azul, o azul celeste. Se nós observamos as folhagens das árvores, são variados tons de verdes, quando não tem as suas flores, porque também existe uma gama de variedade de cores nas suas flores, nos seus frutos. Tudo que está ao nosso redor tem cores. Tudo aquilo que foi criado por Deus como ser superior, a mente criativa, inteligente, pensante, que formou tudo e todas as coisas, ele delimitou cores, determinou cores para tudo. E nós, seres humanos, o que criamos artificialmente, sempre vai ter uma cor específica dada por nós também. Ok? Vamos falar mais um pouco sobre o assunto de acordo com o slide. Todo em preto e branco, ou quem sabe cinza. Imagine se tudo fosse preto e branco ou cinza. Você conseguiria imaginar um mundo sem cores? Ficaria meio estranho, né? Eu acho que nossa visão, né, estranharia totalmente se essa situação mudasse. As cores estão presentes em praticamente tudo que vemos e fazemos, em todos os momentos, para percebê-las, identificá-las, diferenciá-las. Para percebê-las, identificá-las e diferenciá-las. Utilizamos o cérebro e a visão, e dependemos da presença da luz. Um aspecto interessante das cores é a capacidade que elas têm de transmitir emoções. As cores das roupas que as pessoas usam, por exemplo, às vezes nos permitem identificar se elas estão felizes ou não. Gente, voltando para o primeiro parágrafo desse slide que diz: utilizamos o cérebro e a visão e dependemos da presença da luz. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre esse assunto, mas é interessante eu
comentar aqui com vocês que as cores que nós vimos são a presença da luz do sol ou da luz artificial, certo? Que estão ao nosso redor, que transmitidas à nossa retina, aos nossos olhos, é transmitido para o nosso cérebro e o nosso cérebro determina as cores que nós enxergamos. É ela que diz, o nosso cérebro é que diz quais são as cores que nós vemos. É porque eu falando desse processo todo é imperceptível por causa da velocidade da luz, que é muito rápido e nós não conseguimos captar, mas segundo a ciência é dessa forma que nós enxergamos as cores, ok? Olha esse exemplo. Existe alguma diferença na mesma imagem? Você tem do lado esquerdo um cãozinho, me parece até com um piquenês, né? E você tem do lado direito o mesmo cãozinho, né? Com o mesmo desenho, só que o artista que fez essa arte, ele mostra que há uma diferença quando você olha para o cão do seu lado esquerdo e para o cãozinho do seu lado direito. Falta-se alguma coisa? Podemos perceber que sim. Falta-se o colorido, a vida. Não é verdade? E onde nós podemos enxergar mais essa riqueza que as cores nos permitem observar, está na imagem do seu lado esquerdo, do cãozinho. Então há uma grande diferença naquilo que é preto e branco, ou supostamente cinza, com aquilo que é colorido. Vocês podem perceber essa diferença, né? Nas imagens. Perceba um pouco a imagem dessa rã, dessa espécie de rã. Ok? Aqui você tem, eu estou colocando minha mão, uma rã da família Dendrobates. Certo? Vamos para o quadro Você Sabia? Coloridos e perigosos. Eu não sei se vocês sabiam, mas na natureza as cores funcionam como sinais de alerta. Apresentam colorações aposemáticas. O que significa isso, professor? Cores fortes, cujo objetivo é advertir predadores, aves e ofídeos de que eles são venenosos. Geralmente, quando vocês veem esse tipo de cores em animais, principalmente em répteis, anfíbios ou insetos, saia de perto, porque essas cores indicam para nós que esses animais são altamente perigosos, venenosos, peçonhentos, que podem, através de uma picada, através de nós encostarmos a nossa mão ou nosso corpo nas mucosas desses animais, serem transmitidas toxinas muito fortes que podem chegar até a óbito a pessoa que for picada ou tocar nesses animais.
Inclusive existem várias tribos brasileiras na América do Sul, onde existe a proliferação desse exemplo que eu trouxe para vocês da rã, Dendrobates leucomelas, que é essa espécie. Existem várias outras espécies desse tipo de animal, desse tipo de rã venenosa. Muitas dessas tribos não tocam nesses animais porque eles sabem o perigo que eles transmitem, mas para eles caçarem, eles prendem esses animais protegendo a mão com outra superfície, pode ser folhas, certo? Ou com algum outro tipo de objeto. Pega as pontas das lanças, ou de arco e flecha, ou aqueles espinhos que são usados nas zarabatanas, que são aqueles instrumentos de caça que eles utilizam e de guerra, que é um cano que eles fazem, colocam esse dardo dentro da zarabatana e sopram, e o dardo sai em direção ao seu alvo. A ponta dos dardos ou das lanças, eles passam no corpo, na mucosa desses anfíbios venenosos, e aí sai para caçar, porque eles sabem que no mesmo momento que esses dardos ou essas lanças, essas flechas, perfurarem o corpo do animal que eles estão caçando, eles morrerão instantaneamente, certo? Ou ficarão paralisados por causa do veneno, que é fortíssimo. Ok? Esse é o caso da rã Dendrobates leucomelas, que é protegida pelas faixas amarelas em seu corpo. Essa espécie é encontrada na porção Norte América do Sul, certo? Mas percebam como Deus, como Criador, fez tudo e todas as coisas perfeitas, e através das cores nos alerta muita coisa. Além de ser uma rã venenosíssima, existem apreciadores que dizem, biólogos, criadores, que dizem que são espécies belíssimas por causa das suas cores exóticas. Ok? Deixa eu passar para o lado de cá. Vamos continuar a nossa aula. Alguns artistas e cientistas estudam as cores com a intenção de utilizá-las da melhor forma. Para facilitar essas pesquisas, as cores foram divididas em duas categorias: cores pigmentos e cores luzes. Ok? Cores pigmentos e cores luzes são os dois tipos de categorias que se subdividem o estudo das cores. Vamos agora falar um pouco sobre a cor pigmento. Quando uma cor é elaborada por meio de produtos químicos ou extraída da natureza, é chamada de cor pigmento. O que está escrito no slide para vocês é o seguinte: está sendo nos informado que, por meio de produtos químicos, empresas que trabalham com a produção de tintas utilizam produtos químicos que têm a capacidade de construir cores, determinar cores, elaborar cores. Ou existem também os pigmentos que elaboram-se cores através de matérias-primas da própria natureza. Não sei se vocês lembram, na nossa primeira aula do ano letivo, nós falamos sobre arte rupestre, a arte que era feita pelos homens primitivos. São as artes mais antigas que existem sobre a face da Terra e que eram uma forma de comunicação entre estes seres que existiam
há milhares de anos atrás. Era uma linguagem, não é verdade? Mas nós também vimos que qual era a instrumentalidade e qual era a matéria-prima que eles utilizavam para fazer essas pinturas nas rochas, nas cavernas, nas grutas. Vocês lembram? Pense aí um pouco. Eu acredito que vocês lembram dessa aula minha. Lembraram? Vou falar agora para vocês. Eram extraídas de troncos queimados que eles faziam suas fogueiras, no caso, carvão vegetal, nós conhecemos hoje como carvão vegetal, né? Eram feitas através de sangue de animais que eles caçavam. Poderiam ser feitas também através de determinado sumo de frutos que eles cultivavam na época. O barro em si, a depender da localidade, existem vários tipos de cores de barro, diluídos com sangue de animais, com gordura de animais, certo? Inclusive hoje, até hoje, as tribos indígenas, que não deixam de ser primitivas, não tanto quanto essas da arte rupestre, mas são primitivas ainda, utilizam dessas mesmas técnicas, dessas mesmas matérias-primas para fazer essas pinturas corporais e por aí vai, pintar esses utensílios e etc. Os pigmentos naturais que originaram cores podem ser obtidas de insetos também, como a conchonilha, Dactylopius coccus, as flores, sementes de urucum, minerais, madeiras como o pau-brasil, entre outros. Em geral, os pigmentos químicos são desenvolvidos por indústrias, como eu falei no início, relacionadas à produção de tintas, os quais são compostas dos próprios pigmentos de aglutinantes, água e alguns tipos de óleos. Elas costumam ser opacas, cobrem toda a superfície que são utilizadas e impossibilitam a visualização através de si, ou translúcidas, que são aquelas transparentes e permitem a visualização de base pintada. O que são aglutinantes? São substâncias que agem como cola, fixando o pigmento, cor da tinta no material a ser pintado. Vamos para outro quadro da nossa aula. Você sabia? Cor-luz. A cor é a sensação que a luz provoca no órgão da visão. Eu tinha falado isso no início de nossa aula, lembram? A cor-luz é a própria luz que pode se decompor em muitas cores. A cor branca contém todas as demais, mas nós não percebemos por causa da velocidade da luz. Espectro solar. O físico inglês Isaac Newton, que viveu entre 1643 e foi a óbito em 1727, reproduziu um arco-íris dentro de casa usando lentes e prismas, nos quais fez a luz solar incidir. A faixa colorida que Newton obteve ao separar as cores foi chamada de espectro solar. Na nossa próxima aula,
eu estarei na nossa próxima aula. Eu estarei aqui com vocês na nossa próxima aula. Eu estarei aqui com vocês mostrando a imagem desse espectro solar que foi criado por Isaac Newton. Certo, gente? Mas eu gostaria de propor para vocês uma atividade para vocês fazerem aí na residência de vocês. Fazerem uma experiência de como é possível se construir tintas. Certo? Então vamos lá. Produção de tinta. O material necessário será 4 copos plásticos, 25 gramas de açafrão, 25 gramas de pó de café, 25 gramas de terra, 25 gramas de urucum, 100 ml de água e 100 ml de cola branca. Eu vou passar essa lista para vocês digitalizada. Vou passar para a coordenadora vai estar passando esse conteúdo para vocês, certo? No Word. Mas vou continuar. Quais são os procedimentos? Coloque a água e a cola nos 4 copos em quantidades iguais. Misture o conteúdo e acrescente um dos pigmentos em cada copo até atingir a intensidade desejada da cor que eles produzem. Depois, pinte uma imagem à sua escolha usando as tintas que você fabricou. Prefira um papel com maior gramatura, como por exemplo a cartolina. Pode ser papel canson também, sem problema algum, certo? Porque como é feita a base de cola e água, a base líquida, se não tiver um suporte de gramatura, uma superfície de gramatura melhor, pode acabar rasgando a folha, né? A superfície que você for utilizar para fazer a sua pintura. Ok, turma? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.